Dando continuidade à nossa aula sobre volume e sombra, nós vamos falar sobre sombra de marcação. Mas antes de falar sobre ela em si, vamos retomar alguns conceitos que nós vimos em aulas anteriores. Quando nós conversamos sobre o desenho com grafite, nós vimos que por meio da variação dos tipos de lápis de grafite, da força do traço, nós podemos conseguir diferentes representações de tom, criando aí a ilusão de profundidade e tridimensionalidade no desenho. Nós estabelecemos uma escala de tons e, aplicando essa escala de tons, nós podemos dar essa ideia de volume, de luz e sombra. E nós vimos os elementos da luz e sombra. Então nós temos a luz direta, que é aquela luz de menor valor de tonalidade, que vai ser mais evidente em superfícies lisas e brilhantes. É aquela luz que é refletida diretamente nos olhos do observador, e ao desenhar com grafite, é comum utilizar o próprio branco do papel para poder representar essa luz direta. Nós temos também o meio tom, que é toda a área do objeto que vai ser voltada para a fonte de luz. O tom ele vai escurecer à medida que ele se afasta da luz. Pode ser representado mais claro ou mais escuro, e isso vai depender da forma e da cor do objeto. Nós temos também a luz refletida, que vai ser aquela luz que é refletida pelos objetos em volta. E é um dos elementos importantes aí para criar um realismo na cena, no desenho. Nós vamos ter aqui a sombra também de borda, ou a borda da sombra, que vai ser aquele tom mais escuro no objeto, que é importante para a definição da forma desse objeto. Por último, nós vamos ter a sombra projetada pela forma do objeto naquele plano de suporte onde ele está apoiado. Então, à medida que essa sombra vai se afastando do objeto, ela vai ficando mais clara. Dependendo do tipo da fonte de luz, ela pode gerar uma sombra com os limites mais suaves, quando a luz é mais difusa, e quando a luz ela é mais intensa e de uma fonte pontual, vai gerar uma sombra mais definida, com o contorno dessa sombra mais definida. Então, agora que nós relembramos esses conceitos que nós já conversamos em aulas anteriores, vamos falar exatamente o que é essa sombra de marcação. Então, essa sombra de marcação é uma sombra que ela é mais simplificada. Ela se dilui à medida que ela vai se afastando do objeto. Ela não é uma projeção completa do objeto. Só são projetadas as arestas verticais. Nós consideramos, nessa sombra mais simplificada, que a fonte de luz ela está atrás do observador e a sombra vai ser projetada para trás do objeto. Existem algumas dicas na hora que nós vamos desenhar a sombra dessa forma mais simplificada. Uma delas é evitar projeções que coincidam com as linhas do próprio sólido. Uma outra dica é que quando existem faces inclinadas voltadas para a fonte de luz, elas vão ser mais claras que as superfícies horizontais que estão acima do objeto. Isso vai ficar mais claro nas demonstrações que eu vou repetir essas dicas. Então, observem aqui que nós temos como se fosse uma vista frontal desse objeto. Então, nós temos o objeto, a fonte de luz direta, que na mesma inclinação dessa fonte de luz, ela vai projetar uma sombra sobre uma superfície. E sobre o objeto vai incidir diferentes fontes de luz. Além da luz direta, nós temos a luz refletida, que vai gerar esse efeito que nós já conversamos. Nós temos também a luz ambiente, que é aquela luz que é refletida por todos os elementos que estão naquele ambiente e que, de alguma forma, vai afetar a iluminação daquele objeto. No caso da sombra de marcação, é uma luz mais simplificada, então prevalece a representação da luz direta. Aqui é como se nós estivéssemos vendo o objeto de cima. E uma vez definida a posição da fonte de luz, que está aqui, vai ser projetada a sombra. Conforme eu tenho representado nesses três desenhos, a inclinação da sombra não muda se a fonte de luz não mudar de posição. Agora vamos para as nossas demonstrações, onde tudo isso vai ficar mais claro. Nós temos o nosso sólido e o primeiro passo é definir a posição da luz, de onde vem a luz. Então, nós já definimos que a luz ela vai vir de trás do observador. Logo, ela vai projetar uma sombra atrás do objeto. Como é a sombra de marcação, ela só vai projetar as arestas verticais.
as arestas que correspondem à altura. Eu vou definir a direção da sombra. Nós vamos evitar a projeção da sombra, de forma que ela coincida com as arestas do objeto. Então eu não vou fazer nesse sentido aqui, ó. Vou fazer um risco bem leve só para vocês verem. Então a sombra iria coincidir com a aresta do objeto. Nós vamos evitar esse tipo de sombra. Vou inclinar, fazer um pouco mais para cima. Então ela vai partir desta aresta e dessa aresta daqui de trás do objeto. Claro que ela não vai aparecer, né? Então, mas vou fazer um movimento aqui assim. Nós quebramos aqui o ângulo para não coincidir com as arestas do objeto. E próximo do objeto vai ficar mais escuro e mais distante do objeto vai ficar mais claro. Eu vou fazer a primeira tonalidade mais clara. Depois o meio tom. E próximo do objeto vou fazer uma tonalidade mais escura. Podemos usar o esfuminho. E vamos usar o marcador para fazer as sombras no sólido. Essa face lateral, essa face aqui, nós vamos deixar mais escura. Essa face vai ficar no meio tom e essa face vai ficar branca. Eu vou esmaecer um pouco a sombra com a borracha. Dá um efeito melhor. Pode ser usado também a borracha limpa-típus para fazer esse efeito, para tirar o excesso da grafite. Vamos partir para um próximo exemplo. Nesse caso aqui nós temos um sólido com esta face inclinada. Então nós podemos fazer o seguinte, fazer uma sombra com um ângulo mais fechado em relação ao objeto. Então, em vez de ele ser mais aberto, ele vai ficar mais fechado, um ângulo mais agudo. E aqui eu vou vir com a minha grafite 6B, tá? E agora eu vou definir que esta daqui vai ser a minha face mais clara e essa daqui a face mais escura. Eu vou utilizar o lápis para fazer a sombra. Vamos trabalhar agora com um sólido piramidal. A questão nesse sólido é que todos os lados dele são inclinados. Então, o que é que nós vamos fazer? Em relação à própria aresta do objeto, nós vamos fazer uma linha mais fechada, semelhante ao que nós fizemos no exemplo anterior. Então, partindo daqui, eu vou fazer uma linha mais fechada. E a sombra, considerando que a luz vem deste lado, então a sombra também tem que ser projetada a partir desta aresta. Nos exemplos anteriores, não aparecia porque ficava aqui atrás. Okay? Mas aqui a gente está tendo uma visão mais de cima do objeto. Então, novamente, em relação a essa linha, eu vou fazer uma linha mais fechada.
Agora eu vou trabalhar a sombra no próprio objeto, para dar volume para o objeto. Como tem 4 faces e nenhuma delas é paralela entre si, eu vou considerar 4 tons. Esse vai ser o tom mais claro, vou deixar o próprio branco do papel. Aqui um pouco mais escuro e aqui bem mais escuro. Vou utilizar a borracha Limpa Tipo para tirar um pouco do excesso. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre a sombra projetada.